Vou-te dizer algo, e o que vou-te dizer é uma verdade que muitas pessoas vão ignorar. Entre o 1º e o 7º dia de março, 5 grandes eventos cósmicos se sobrepõem no céu. No dia 2 de março, Marte entra em Peixes e forma com Netuno uma recessão mútua. Isso significa que 2 planetas estão cada um no signo do outro. Marte está em Peixes, Netuno está em Áries. Essa configuração abre um canal raro de energia que transforma a força intuitiva em ação direta. No dia 3, uma eclipse lunar total acontece no grau 12 de Virgem. Essa eclipse é governada por Mercúrio, mas Mercúrio neste momento está retrógrado em Peixes. O planeta que deveria trazer clareza está ele mesmo num processo de retorno. Isso significa que algo do passado precisa ser completado antes que o futuro possa se abrir. No dia 5, o Sol forma um trígono com Júpiter em Câncer e uma corrente de abundância começa a fluir silenciosamente. No dia 6, Vênus entra em Áries e no mesmo dia se encontra com Netuno. O planeta do amor se funde com o planeta dos sonhos no 1º grau do fogo. E no dia 7, o Sol encontra Mercúrio retrógrado no ponto exato do Casime. Casime é o momento em que um planeta entra no coração do Sol. É como se a escuridão da retrogradação fosse atravessada por um instante de clareza absoluta. 7 dias, 5 eventos, uma janela que não se repete desta forma por muitos e muitos anos. E se tu estás aqui agora, isso significa que essa energia já começou a te encontrar. Mas antes de continuarmos, preciso que entendas uma coisa. Este conteúdo não chegou às tuas mãos por acaso. No mundo onde milhões de vídeos competem pela tua atenção a cada segundo, algo te trouxe até aqui. Algo dentro de ti reconheceu que esta informação era importante. Talvez não consigas explicar o que foi. Talvez tenha sido apenas uma sensação, um impulso, uma curiosidade que não pediu licença para aparecer. Mas essa curiosidade tem um nome. Chama-se prontidão. Nem todas as pessoas que passam por este vídeo vão parar para assisti-lo. Nem todas as que param vão continuar até ao fim. Mas tu estás aqui. E isso já diz algo sobre o momento em que te encontras. Existe uma diferença entre ouvir uma informação e estar preparado para recebê-la. Agora há algo dentro de ti que está acordado, atento, à espera de alguma coisa que ainda não consegues nomear. Esse estado não é fraqueza, não é ansiedade. É o teu sistema interno a reconhecer que uma mudança está a caminho. E essa mudança não é aleatória. Ela tem um tempo, tem uma estrutura, tem uma lógica cósmica que vou-te revelar ao longo desta mensagem. Pensa no que tens sentido nas últimas semanas. Talvez uma inquietação que não se explica por nenhum motivo concreto. Talvez uma vontade de mudar algo na tua vida, mas sem saber exatamente o quê. Talvez sonhos mais intensos, noites em que o teu corpo descansou, mas a tua mente viajou para lugares que não reconheces. Talvez uma sensação de que estás no limiar de alguma coisa, como se estivesses numa sala de espera invisível, aguardando um chamado que ainda não veio. Se alguma destas coisas te soa familiar, não é coincidência. O que estás a sentir é o reflexo de um movimento que já começou muito antes de tu perceberes. Mercúrio começou o seu movimento retrógrado em Peixe no final de fevereiro. Quando Mercúrio recua neste signo, a mente lógica perde temporariamente o seu domínio. O pensamento linear dá lugar a uma forma mais fluida de compreensão. As memórias voltam sem serem convidadas. Conversas antigas ecoam de maneiras novas. Decisões que pareciam resolvidas pedem para ser revistas. Mas isto não é confusão. Isto é o universo a pedir-te que olhes para trás antes de dar o próximo passo em frente. Há algo no teu passado que ainda está incompleto. Não necessariamente algo dramático ou doloroso. Pode ser uma compreensão que ficou por fazer, um sentimento que foi engolido antes de ser digerido, uma verdade que tu sabias, mas não estavas pronto para aceitar. Mercúrio retrógrado em Peixe traz isso de volta à superfície, não para te punir, mas para te libertar. E é exatamente nesse contexto que Marte entra em Peixe no dia 2 de março. Marte é o planeta da ação, da vontade, da força. Mas quando entra em Peixe, essa força muda de forma. Deixa de ser a força que empurra e passa a ser a força que sente. É como um guerreiro que larga a espada e mergulha num rio. Ele não fica mais fraco, ele descobre um tipo de poder que não conhecia. O poder da entrega, da intuição, da compaixão como motor de movimento. E há algo ainda mais profundo a acontecer aqui. Marte em Peixes e Netuno em Áries
criam o que a astrologia chama de recessão mútua. Cada planeta está no signo governado pelo outro. Marte está na casa de Netuno e Netuno está na casa de Marte. Esta troca cria uma ponte entre dois mundos, o mundo da ação e o mundo da visão, o mundo do fazer e o mundo do sentir. Durante este período, agir a partir da intuição não é apenas possível, é a forma mais poderosa de agir. E então chega o dia 3 de março, a eclipse lunar em Virgem. Esta não é uma lua cheia comum, é uma eclipse total que acontece no grau 12 de Virgem e faz parte de uma série de eclipses no eixo Virgem e Peixes que começou em setembro de 2024. Esta é a quinta eclipse desta série. Cada uma delas tem trabalhado um tema específico na tua vida, a tensão entre o controle e a entrega, entre a ordem e o caos, entre aquilo que podes organizar e aquilo que precisas aceitar. Esta eclipse em Virgem ilumina tudo aquilo que já não funciona na tua rotina, nos teus hábitos, na forma como estruturas o teu dia-a-dia. Ela não destrói, ela revela. E aquilo que é revelado pede uma decisão. Não uma decisão impulsiva, mas uma decisão consciente. O que vais manter e o que vais finalmente deixar ir. Mas a eclipse não trabalha sozinha. Ela trabalha em conjunto com tudo o que está a acontecer à sua volta. Mercúrio retrógrado em Peixe puxa-te para dentro. Marte em Peixe dissolve a tua resistência. E a eclipse em Virgem acende uma luz sobre aquilo que estavas a evitar ver. Estes três movimentos juntos criam algo que se pode comparar a uma maré. Não é uma onda que te atinge de repente, é uma subida lenta e profunda que muda o nível de tudo ao teu redor. Quando a maré sobe, aquilo que estava escondido na areia torna-se visível. Aquilo que parecia sólido revela a sua verdadeira base, e aquilo que já não pertence àquela margem é levado embora. Agora quero que entendas algo sobre a natureza desta semana. Estes 7 dias não são apenas um período de transição, são um portal de recalibração. E essa recalibração funciona em 3 níveis que se entrelaçam. O primeiro nível é o da clareza emocional. Tudo aquilo que acumulaste nos últimos meses, as dúvidas engolidas, os sentimentos adiados, as conversas que não tiveste, começa a emergir. Não de forma violenta, mas de forma inevitável, como água que encontra o seu caminho através de qualquer fissura. Tu podes ter tentado organizar tudo com a mente, podes ter tentado racionalizar, categorizar, arquivar cada emoção numa gaveta. Mas peixe não respeita gavetas. Peixe é o oceano. E quando o oceano se move, as gavetas abrem-se. O segundo nível é o da revisão de padrões. A eclipse em Virgem funciona como um espelho que não distorce. Ela mostra-te os padrões que tens repetido, não para te envergonhar, mas para te dar a oportunidade de escolher de forma diferente. Talvez tenhas reparado que certos ciclos se repetem na tua vida. Situações que parecem diferentes na superfície, mas que no fundo seguem a mesma estrutura. Os mesmos tipos de conflitos, as mesmas formas de te sabotares, as mesmas hesitações nos mesmos momentos. E estes padrões não são falhas tuas, são programações antigas que já cumpriram o seu propósito. E esta eclipse está a dizer-te que chegou o momento de as atualizar. O terceiro nível é o da ativação intuitiva. Com Marte e Mercúrio ambos em Peixe e com Netuno em recessão mútua com Marte, a tua capacidade de sentir antes de pensar está amplificada de uma forma que talvez nunca tenhas experimentado com esta intensidade. Isso significa que nas próximas horas e nos próximos dias vais receber informações que não chegam pela via racional. Chegam como sensações no corpo, como imagens que aparecem sem contexto, como uma certeza que não consegues justificar, mas que sentes ser verdadeira. Não ignores essas informações. Elas são tão reais quanto qualquer dado que possas verificar com os olhos. Na verdade, durante esta janela específica, elas são mais confiáveis do que a lógica, porque a lógica está temporariamente em revisão enquanto Mercúrio recua. Há uma razão pela qual tudo isto está a acontecer agora e não num outro momento. O ciclo que está a culminar agora começou quando os eclipses no eixo Virgem e Peixes iniciaram a sua dança entre revelar e libertar em 2024. Saturno passou quase 3 anos em Peixes a dissolver as estruturas que já não serviam ao teu crescimento. Agora, com Saturno já em Áries e Netuno também em Áries, a fase de dissolução está a chegar ao fim. O que vem a seguir é construção. Mas não podes construir sobre escombros. Precisas primeiro limpar o terreno. E é exatamente isso que estes 7 dias te oferecem.
Pensa nisso como a preparação de um solo antes de plantar. Um agricultor não atira sementes sobre terra endurecida. Primeiro ele ara, remove o que não pertence ali, cria espaço para que as raízes possam crescer. A eclipse remove as pedras. Mercúrio retrógrado ara a terra do teu passado. Marte em Peixe areja a tua energia emocional. E quando Vênus entrar em Áries no dia 6, ela traz consigo a primeira semente. Uma semente de coragem, de desejo autêntico, de vontade de ir atrás daquilo que realmente importa. Vênus em Áries é uma energia que não pede permissão. Ela sabe o que quer e move-se na direção daquilo que valoriza. Mas esta não é uma impulsividade vazia, porque no mesmo dia em que Vênus entra em Áries, ela encontra Netuno no primeiro grau deste signo. Esse encontro suaviza a chama. O desejo que nasce aqui não é apenas físico ou material. É um desejo com profundidade espiritual. É querer algo não porque o ego exige, mas porque a alma reconhece. E no dia seguinte, o 7 de março, esse encontro é amplificado pelo casime de Mercúrio com o Sol em Peixes. Nesse instante, mesmo que dure apenas algumas horas, uma verdade torna-se impossível de ignorar. Algo que estavas a tentar compreender há semanas, talvez meses, de repente faz sentido. Não porque alguém te explicou, mas porque tu finalmente estás num lugar interno onde consegues ver. Quero que pares por um momento e consideres algo. Tudo aquilo que viveste nos últimos tempos, a incerteza, a espera, a sensação de estar entre dois mundos, nada disso foi em vão. Cada dia de espera foi um dia de preparação. Cada momento de dúvida foi o teu sistema interno a recalibrar-se para poder receber o que está a chegar. Tu não estavas perdido, estavas a ser preparado. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Uma pessoa perdida não tem direção. Uma pessoa em preparação está exatamente onde precisa de estar, mesmo que não pareça. E se olhares para trás com honestidade, vais perceber que mesmo nos momentos mais confusos, havia algo dentro de ti que sabia. Esse dia em que tudo faz sentido está mais perto do que pensas. A beleza deste período é que ele não te pede que sejas perfeito. Não te pede que tenhas tudo resolvido, todas as respostas prontas, todos os passos planeados. Ele pede-te apenas que estejas presente. Que permitas que as emoções façam o seu trabalho. Que confies no processo, mesmo quando o processo não é visível. Pensa numa semente debaixo da terra. Ela não vê o sol. Não sabe exatamente quando vai romper a superfície. Mas algo dentro dela sabe que deve continuar a crescer na direção da luz. Tu és essa semente neste momento. O solo ao teu redor está a ser preparado. A luz já existe acima de ti. O teu único trabalho agora é continuar a crescer, mesmo no escuro. E esta é talvez a lição mais profunda que esta configuração planetária traz. A verdadeira força não está em controlar cada detalhe da tua vida. Está em confiar que há uma inteligência maior a operar por detrás daquilo que os teus olhos conseguem ver. Uma inteligência que te conhece, que sabe por onde passaste e que sabe do que precisas neste momento. Os antigos chamavam a isso destino, outros chamam providência, outros chamam simplesmente fluxo. O nome não importa. O que importa é que esta semana essa inteligência está especialmente ativa. E se te abrires a ela, vais descobrir que aquilo que procuravas já te estava a procurar a ti. Agora quero partilhar contigo algo prático, algo que podes observar em ti mesmo nos próximos dias para saberes que este processo está a acontecer, mesmo que a tua mente tente convencer-te do contrário. O teu corpo vai falar antes da tua razão. Algumas pessoas vão sentir uma fadiga inexplicável, como se o corpo pedisse para parar e recalibrar. Outras vão sentir exatamente o oposto, uma energia quase elétrica que parece vir de lugar nenhum, uma vontade de agir, de criar, de mover algo que estava parado. Algumas pessoas vão sentir um calor estranho nas mãos ou no peito. Outras vão notar uma sensibilidade emocional amplificada, lágrimas que vêm sem motivo aparente, uma ternura que transborda sem aviso. Nenhuma destas experiências é melhor ou pior do que a outra. Cada uma é a forma como o teu corpo processa a energia que está a chegar. Se sentires tudo com muita intensidade, isso é o processo. Se sentires uma calma profunda e quase estranha, isso também é o processo. E se não sentires nada de imediato, não significa que nada está a acontecer. Significa que o teu sistema está a trabalhar em camadas mais profundas que ainda não chegaram à superfície. Nos próximos dias,
Presta atenção aos teus sonhos. Mercúrio retrógrado em Peixes abre os canais oníricos de uma forma poderosa. Podes receber mensagens, símbolos, imagens que não fazem sentido lógico, mas que carregam uma verdade emocional. Não tentes interpretar tudo com a mente racional. Deixa que as imagens te acompanhem durante o dia. Muitas vezes, o significado revela-se horas ou dias depois, quando menos esperas. Presta atenção também às coincidências. Nomes que se repetem, números que aparecem, conversas que tocam exatamente no assunto que estavas a pensar. Isto não é imaginação. É o campo energético ao teu redor a responder ao teu estado interno. Entre o dia 6 e o dia 7, quando Vênus entra em Áries e o Casimi acontece, podes sentir um momento de clareza que atravessa tudo o resto. Como se uma cortina que estava à tua frente fosse subitamente puxada. Esse momento pode ser breve, mas é poderoso. Pode chegar como uma frase que ouves, uma imagem que te aparece, uma sensação no corpo que traz consigo uma certeza. Quando isso acontecer, não o descarte. Guarda-o. Ele é o teu norte para as semanas que se seguem. Há algo que também precisas saber sobre o que vem depois destes 7 dias. Esta janela não termina de forma abrupta. A energia que se ativa agora continua a trabalhar em ti durante as semanas seguintes. No dia 10 de março, Júpiter retoma o seu movimento direto em Câncer depois de quase 5 meses em retrogradação. Isso significa que as oportunidades que pareciam travadas vão começar a mover-se novamente. No dia 18, a Lua Nova em Peixes abre um novo ciclo emocional e espiritual. E no dia 20, Mercúrio finalmente retoma sua marcha direta no mesmo dia em que o Sol entra em Áries e inicia um novo ano astrológico. Tudo isto está conectado. O que começa nestes 7 dias é a semente. O que floresce nas semanas seguintes é o resultado da tua coragem de ter permanecido presente durante este processo. E é por isso que te peço algo agora, não como uma obrigação, mas como um ato consciente. Se esta mensagem tocou em algo dentro de ti, se reconheceste alguma parte de ti nestas palavras, quero que escrevas nos comentários aquilo que estás a sentir neste exato momento. Não uma palavra copiada, não uma frase repetida. Quero as tuas palavras, na tua forma, com a tua verdade. Porque o ato de escrever aquilo que sentes é um ato de compromisso contigo mesmo. É uma forma de dizer ao universo que estás presente, que estás atento, que aceitas o que está a chegar. Cada pessoa que escreve a sua própria verdade amplifica a energia deste momento. Não apenas para si, mas para todos os que estão nesta mesma frequência. Se sentes que este canal é um espaço onde encontras algo que faz sentido na tua jornada, considera acompanhar este caminho. O que partilhamos aqui não são vídeos isolados. São partes de um mapa maior que se vai revelando a cada nova fase cósmica. E se acreditas que esta mensagem